Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa sexta-feira à noite, falando sobre matéria e energia escura, então? Essa semana, nós realizamos uma semana especial de 3 lives sobre os desafios da teoria do Big Bang, ou seja, desafios que vão fazer com que a teoria do Big Bang sofra melhorias, né? Esses desafios têm vindo, como eu mostrei nessas lives especiais, dos grandes telescópios, James Webb e Planck e Euclide, que foi lançado agora. Vários grandes telescópios têm trazido novidades para a teoria do Big Bang que exigem que a gente repense alguns aspectos da teoria. Esse foi o tema dessa semana, além do Big Bang. E durante essa semana, eu percebi que muitas pessoas fizeram perguntas sobre matéria e energia escura. Então, eu pensei em fazer uma live especial hoje, falando um pouquinho sobre matéria e energia escura e esclarecendo as perguntas mais comuns que eu recebi durante as lives dessa semana. Matéria e energia escura não era exatamente alguns dos temas dessas lives, né? A gente falou sobre as galáxias muito grandes descobertas pelo James Webb quando o universo era jovem. Depois a gente falou sobre o problema da tensão de Hubble, que é sobre a taxa de expansão do universo, que a gente tem medidas discordantes. E ontem eu falei sobre a teoria da inflação cosmológica, né? Então esses foram os temas principais que a gente tratou durante essa semana. Não falei diretamente de matéria e energia escura, mas como os temas surgiram muito nas caixinhas de pergunta, depois no Instagram e também nas caixas aí de dúvidas do YouTube, né, e do Facebook na hora da live, então eu pensei em fazer uma conversa com vocês, um bate-papo realmente, para trazer um pouquinho assim de informação sobre matéria e energia escura, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui a questão da matéria e energia escura. Como eu estava falando, matéria e energia escura são dois termos muito parecidos, o nome, né, é muito parecido, tá? Mas a física dos dois é completamente distinta. De parecido, ele só tem duas coisas: o nome e o fato de que a gente não sabe direito o que são. É só o que eles têm em comum, na verdade. Mas são duas coisas bastante diferentes. E uma coisa que as pessoas perguntaram bastante ao longo da semana, depois eu vendo as perguntas, né, que deixaram, era quais são as evidências de que matéria e energia escura existem, tá? Porque elas são, a gente não conhece exatamente o que elas são, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que elas são as principais componentes do universo. A matéria e energia escura juntas representam cerca de 95% da energia do universo, da constituição do universo. Então é algo que a gente não sabe o que é, mas sabe que é fundamental para explicar a evolução do universo, é fundamental dentro da teoria do Big Bang. Tanto é que teoria do Big Bang é um nome comum, um nome popular, digamos assim, né? Mas, tecnicamente, muitas vezes os astrofísicos chamam de modelo Lambda-CDM, tá? Que é o modelo que melhor representa o conceito da teoria do Big Bang hoje, nesse momento. E modelo Lambda-CDM, ele diz respeito às duas, a energia escura, o nome lambda quer dizer uma constante que vai nas equações, representando o papel da energia escura, e CDM representa matéria escura, tá? Então, o modelo Lambda-CDM, o modelo que é o coração da teoria do Big Bang nesse momento, é um modelo descrito por energia e matéria escura. Bom, mas como eu dizia, as pessoas perguntaram bastante sobre as evidências observacionais. As evidências observacionais das duas são várias. A matéria escura, na realidade, tem muito mais evidências observacionais que a energia escura, tá? Mas a energia escura também tem algumas evidências observacionais. A principal evidência observacional da matéria escura é o movimento dos corpos, seja galáxias, aglomerados de galáxias ou até mesmo superaglomerados de galáxias. Como assim o movimento dos corpos? É que a matéria escura, ela interage gravitacionalmente. Então ela exerce uma força gravitacional. Quando um corpo está sob a ação de uma força gravitacional e ele tem velocidade, esse corpo vai orbitar o outro corpo que exerce a força gravitacional. É o que acontece com a Terra em torno do Sol, por exemplo. O Sol puxa a Terra, né, com a força gravitacional, mas a Terra tem uma velocidade orbital. Então a Terra fica orbitando o Sol. Se o Sol puxa com mais intensidade, a velocidade também aumenta. Há uma relação entre as duas. A velocidade de órbita e a força com que a gente está exercendo nessa órbita, tá? Então sempre há essa relação. Tanto que, quanto mais distante um planeta estiver do Sol, menor vai ser a velocidade orbital desse planeta, tá? Porque a força gravitacional também cai.
A gente relaciona as duas muito bem pela lei da gravitação de Newton. Não precisa nem de teoria da relatividade do Einstein para explicar a órbita. E acontece que em 1933, o Zwick, um astrofísico suíço muito importante, ele observou o aglomerado de Virgo, que é um aglomerado que tem milhares de galáxias. Imagina uma área enorme com milhares de galáxias, tá? Então o Zwick observou esse aglomerado e ele percebeu que ele girava com uma velocidade muito alta para a massa que ele tinha. Lembra que a massa vai ser a causadora da força gravitacional. A gente está pensando na mecânica newtoniana, bem simples, não estamos pensando em nada muito complicado como relatividade. A massa é a força, a causadora da força gravitacional. Então, se a velocidade é alta, a força gravitacional é alta, a massa que exerce a força também deve ser. O Zwick percebeu que as contas não fechavam, que é como se existisse uma massa naquele aglomerado de Virgo, aglomerado de galáxias, uma massa faltante, ou, melhor dizendo, uma massa que estava ali, mas ele não podia ver. Então, o Zwick criou o termo matéria escura, que, aliás, é um termo ruim, né? O melhor termo seria matéria invisível. Por que ele chamou de matéria escura? Porque ele media a quantidade de massa medindo o brilho das galáxias. Então, se um objeto estivesse ali, tivesse massa, mas não emitisse luz, esse objeto contaria para a massa, mas não seria visível, ele era escuro, né? Então, esse objeto poderia ser poeira, poderiam ser planetas, poderiam ser buracos negros, poderia ser qualquer coisa. Na época, o Zwick não fazia a menor ideia do que seria, tá? Mas ele deu esse nome, matéria escura, e o termo ficou, tá? Depois das observações do Zwick, os astrofísicos demoraram vários anos para dar crédito para essa descoberta do Zwick. Por quê? Porque as medidas que ele fez dependiam de fatores que ele não tinha muito controle, como a distância até o aglomerado, medidas de velocidades, etc. Na década de 70, uma astrônoma muito importante, chamada Vera Rubin, ela observou galáxias chamadas espirais, que são muito parecidas com a nossa galáxia, que é um disco, tá? Essas galáxias espirais giram, a gente não vê elas girar, mas a gente consegue medir a velocidade. A gente não vê porque o tempo para uma galáxia espiral girar é muito grande. O Sol, por exemplo, ele está na nossa galáxia, que é uma galáxia espiral, ele leva 250 milhões de anos para dar uma volta no centro da nossa galáxia. Então, se a gente olha uma outra galáxia espiral, por exemplo, Andrômeda, que está aqui perto, uma galáxia vizinha nossa, a gente não vai ver a galáxia girar, a menos que a gente espere coisa de dezenas de milhões de anos. Eu gostaria de esperar dezenas de milhões de anos, mas eu não posso, a natureza me proíbe, né? O máximo que eu posso esperar, né, com a medicina de hoje, talvez seja uma centena de anos, 100 anos, e olha lá, né? Então, não dá para a gente observar a galáxia girar. Mas, por incrível que pareça, os astrofísicos, usando uma técnica chamada de efeito Doppler, conseguem medir a velocidade de rotação da galáxia. A Vera observou várias galáxias espirais, mediu a velocidade de rotação das galáxias espirais e descobriu que elas também giravam mais rápido do que a massa luminosa, a massa das estrelas, permitia prever, tá? Então, a Vera provou que a matéria escura era um fenômeno real, e não apenas em escalas, em tamanhos de aglomerados de galáxias, como o aglomerado de Virgo, que, aliás, é um aglomerado muito grande, tem milhares de galáxias. A matéria escura existe também em escalas menores, escalas de galáxias, tá? Isso aconteceu na década de 70, em torno de 40 anos depois da descoberta do Zwick. Demorou bastante tempo para a gente ter telescópios capazes de medir as velocidades de rotações das galáxias. Não é simples medir a velocidade de rotação de uma galáxia, tá? Então, por isso, demorou esse tempo. Mas, a partir daí, ficou estabelecido na comunidade científica que a matéria escura existia e que ela é mais comum do que a matéria normal. Por exemplo, nas galáxias que a Vera Rubin observou e determinou, a matéria escura chega a ser até em torno de 95% da massa da galáxia. 95% significa, em outros termos, uma parte de matéria escura para 20 de matéria... de matéria normal para 20 de matéria escura. Então, a matéria escura domina, né? Ela é 20 vezes mais comum na galáxia do que a matéria normal. No universo como um todo, não chega a tanto, mas ainda assim a matéria escura domina bastante sobre a matéria normal, tá? Ela se distribui de formas diferentes. Então, essas duas observações são as provas mais contundentes da existência da matéria escura.
as duas observações. Mas não são as únicas, tá? A gente tem várias outras provas de existência da matéria escura, provas de existência dela já desde o começo do universo, lá dos primeiros instantes do Big Bang. Na mentoria de cosmologia moderna, eu falo de várias dessas provas, tá? Mas essa semana, na verdade, foi essa semana, no finalzinho da semana passada, essa semana ficou mais popular, entrou na mídia, né, nos meios de divulgação, uma notícia de uma estrela escura. E bastante gente perguntou sobre essa estrela escura nas lives, pediram até para eu falar sobre ela. Eu li o artigo, pessoal que está alegando que o James Webb descobriu uma estrela escura, tá? E o artigo é muito interessante. Na verdade, o trabalho deles já remonta a alguns anos. Eles tinham feito vários trabalhos teóricos sobre a possibilidade de existência de estrelas escuras, estrelas compostas de matéria escura. Eu li esses trabalhos também, né? Eu li um em particular bem interessante que eles escreveram há uns 3 ou 4 anos atrás, eu li também. E agora eles pegaram dados do James Webb para tentar ver se o modelo de estrela escura deles se aplicava aos dados do James Webb. Eu li esse trabalho também. O que diz? Eles têm a seguinte ideia. No começo do universo, se formaram estrelas muito grandes. No começo do universo também existia muita matéria escura concentrada. Hoje ela está bem mais rarefeita. Ela é muito comum, mas ela está mais rarefeita, mais dissipada do que no começo do universo. Então lá no começo do universo, quando se formaram estrelas grandes, a matéria escura foi atraída e formou uma espécie de névoa, uma espécie de casca em volta dela. A gente chama de halo, o nome técnico. H-A-L-O, halo, tá? Então, esse halo em torno da estrela seria um halo de matéria escura. Então, você tem duas coisas, você tem duas estruturas aí. Um caroço, que seria uma estrela normal, em volta dele, esse halo de matéria escura, tá? Esse halo de matéria escura, ele é muito grande, muito maior que o tamanho de um sistema planetário, inclusive, tá? E tem muita matéria escura. Acontece que a estrela em si não brilha a ponto da gente poder enxergar hoje, porque ela é um fenômeno que aconteceu no começo do universo, então esse objeto está muito longe de nós, né? A luz que ele está chegando dele agora, viajou durante toda a idade do universo quase, então é um objeto que está muito distante, a gente não vai conseguir enxergar uma estrela. Mas o halo de matéria escura, tem tanta matéria escura, que as partículas de matéria escura interagem com grande frequência. É muito comum elas interagirem, e nessas interações, aí entra o modelo deles, elas liberam grande quantidade de energia. Essa quantidade de energia que elas liberam interage com átomos normais que vão emitir luz. E aí nós estamos detectando essa luz. Pelos cálculos deles, elas podem emitir tanta luz quanto uma galáxia. E isso é que é interessante. Por quê? Porque, segundo eles, essas estrelas escuras, na verdade, seriam as galáxias primordiais que a gente estaria observando com o James Webb. Eu falei disso na primeira live dessa semana, na live de terça-feira, tá? Eu falei dessas galáxias primordiais. Seriam galáxias muito grandes, sendo observadas quando o universo era muito jovem, o que é muito esquisito, porque pelo modelo de formação de galáxia, não daria para formar galáxias tão rápido. Mas as estrelas escuras poderiam ser formadas bem rápido. Então eles estão propondo que, na verdade, não descobrimos uma coisa que não bate com o modelo de formação de galáxias. Na verdade, descobrimos estrelas escuras. Tem uma coisa muito legal no artigo deles, uma coisa que todos os físicos devem fazer. Eles fazem uma previsão de como a observação de uma estrela escura seria diferente da observação de uma galáxia dessas aí que a gente pegou com o James Webb. E a gente vai poder fazer o teste, não agora, mas no futuro, quando a gente tiver mais dados dessas galáxias, a gente pode fazer o teste se a gente conseguir captar mais luz delas. A gente precisa ter um sinal, intensidade maior, tá? Mas é possível, talvez, fazer o teste ainda com o James Webb. Então, eles estão propondo maneiras de tentar testar a teoria deles. Bem legal. Então, essa é uma questão de matéria escura que apareceu bastante durante a semana, tá? E eu queria falar um pouquinho de como é que é esse artigo. Mas eu disse que também apareceram muitas questões de energia escura essa semana, tá? Então, a energia escura é outro fenômeno, não guarda relação com o fenômeno da matéria escura. O que é energia escura?
A energia escura, ela diz respeito à expansão do universo, tá? Então, a energia escura seria uma espécie de força, uma espécie de energia, uma força antigravitacional, na verdade, que faz com que o universo expanda cada vez mais rápido, expanda aceleradamente, tá? Como é que funciona isso? A gente pode imaginar a expansão do universo como a partir de uma analogia que seria a gente jogar uma pedra para cima, na Terra. Por quê? Porque quando a gente pensa em termos de expansão do universo, a gente pensa nas galáxias se afastando, existe massa que puxa as galáxias, né? Então elas não se afastam, tá? Essa massa está puxando as galáxias. Mas isso não impede que elas se afastem. Assim como quando eu jogo uma pedra para cima na Terra, não impede que a pedra se afaste da Terra, né? O que acontece quando eu jogo uma pedra? Eu jogo ela com uma certa velocidade e ela vai subindo e diminuindo a velocidade dela, tá? Então ela continua a subir, mas vai diminuindo a velocidade dela. A gente pode observar isso no universo também. Então as galáxias vão se afastando com velocidades cada vez menores, tá? Isso poderia ser observado, tá? Sem problema nenhum. A gente pode, quando joga essa pedra, jogar ela com tanta velocidade que ela até poderia se afastar muito. Então, demorar muito para ela parar, eventualmente parar, tá? Ou até, eventualmente, aconteceria de ela nem parar se eu jogar com uma velocidade muito grande, maior do que um valor limite que a gente chama de velocidade de escape, para escapar da atração gravitacional da Terra. Pois bem, mas o importante é que se o universo está se expandindo dessa forma, a gravidade é sempre atrativa, as velocidades, né, têm que ir diminuindo. E não é o que a gente observa. Na verdade, a gente observa o contrário. A gente observa uma expansão acelerada do universo. Cada vez as galáxias se afastam mais rápido. Com o passar do tempo, a expansão é maior, é acelerada. Como a gente explica isso fisicamente com esse modelinho aí que eu estava explicando para vocês? Não pensando no arremesso de uma pedra, mas no lançamento de um foguete. O que acontece quando você lança um foguete para o espaço? O foguete tem propulsão, né? Ele faz a queima dos combustíveis, joga grande quantidade para trás, né? Isso faz um empuxo no foguete que empurra ele para frente. Então o foguete joga o gás para trás e ele é empurrado para frente, né? É o princípio da terceira lei de Newton, tá? Então o foguete sofre esse impulso. Esse impulso é uma força que leva ele a se afastar da Terra. Então essa força atua, de certa maneira, como uma antigravidade. Ela se opõe à força gravitacional que é atrativa. A energia escura é exatamente isso. A energia escura é um tipo de energia, um tipo de força que faz com que as galáxias se afastem cada vez mais rápido, tá? Essa energia escura, ela tem várias evidências observacionais, como eu dizia para vocês. Mas a principal é justamente essa que eu acabei de dizer. O universo se expande aceleradamente. Isso foi descoberto em 1998. Em 2011, rendeu o Prêmio Nobel de Física aos descobridores dessa energia escura, tá? O problema, gente, é que nós não fazemos ideia do que é a energia escura. Na live de ontem, que eu falei da teoria inflacionária, eu falei de alguns aspectos de mecânica quântica sobre a teoria da inflação cosmológica, são muito parecidos com esses aspectos da energia escura. A gente acredita que a energia escura ela tem uma origem em fenômenos de mecânica quântica, em fenômenos quânticos. Ela estaria relacionada ao que a gente chama de energia do vácuo, energia do espaço vazio, tá? Na mecânica quântica, na verdade, não existe espaço vazio, sempre há partículas, sempre há coisas, tá? E a energia escura estaria associada à energia dessa estrutura. Quanto maior é o espaço, mais vazio tem, mais energia escura existe também. Então, mais aceleradamente o universo se expande, que é exatamente o que a gente está observando hoje, tá? Só que quando os físicos tentam usar as leis da mecânica quântica para calcular essa energia do vácuo, eles não conseguem, tá? Não fecham as contas. E não é que o erro é pequeno, tá? O erro é tremendamente grande. Na verdade, é um dos maiores, é o valor mais errado que a gente tem em toda a física, tá? Para quem conhece um pouquinho de notação científica, a diferença é um fator de 10 elevado a 100, é um número absurdo, tá? É como se fosse quase um infinito de diferença, tá? E a gente não sabe hoje realmente como resolver o problema da energia escura. Mas a observação é clara, isso está acontecendo.
Só que não é o único efeito da energia escura que a gente pode medir. A energia escura, ela afeta também, como ela está envolvida com a expansão, ela afeta o crescimento das grandes estruturas do universo. O universo se estrutura de maneira hierárquica, né? Isso é muito bonito, inclusive, né? A gente tem o Sol, as estrelas, os planetas, eles estão dentro de galáxias que têm bilhões de estrelas. Essas galáxias formam aglomerados de galáxias, que podem ter de centenas a milhares de galáxias. Esses aglomerados de galáxias, por sua vez, se estruturam em superaglomerados de galáxias, tá? Que são uma espécie de aglomerado de galáxia. E essas estruturas ainda se estruturam em coisas maiores, que são uma espécie de redes de matéria pelo universo. A gente chama de filamentos cósmicos. Esses filamentos você pode imaginar como traços, né, regiões, né, se imaginar aqui essa sala, regiões onde há muitas galáxias, regiões mais vazias, uma rede mesmo, tá? Mais tridimensional. E ela não é regular, né, toda irregular, mas essa rede é muito grande, ela pode ter bilhões de anos-luz de comprimento, um filamento, tá? Então ele pode ser extremamente grande. Então, como ele é muito grande, tem escalas cosmológicas, ele vai sofrer o efeito da expansão acelerada. Então, quando você tiver a gravidade atraindo os superaglomerados de galáxias para formar essa rede, né, para fazer essa rede colapsar, a expansão acelerada do universo vai trabalhar no sentido contrário disso. Então, quando os astrofísicos, quando os cosmólogos tentam simular como é o universo, como é que ele se estrutura em larga escala, é o que a gente chama, né? Ou seja, escalas maiores do que bilhões de anos-luz, a gente precisa considerar essas duas forças. A força que a gravidade exerce, tendendo a atrair tudo, e a força que a expansão do universo acelerada exerce, tentando afastar tudo, tá? Se a gente estudar a distribuição de muitas galáxias pelo universo, a gente vai conseguir ver como é que essas duas forças jogam. E aí a gente vai aprender sobre a energia escura, porque sobre a gravidade a gente já conhece bastante, né? Então a gente vai aprender sobre a energia escura olhando o jogo dessas duas forças, tá? E isso tem sido feito ao longo das últimas décadas por vários projetos astronômicos muito grandes. Um primeiro deles se chamou SLOAN, Sloan Digital Sky Survey. Se você depois procurar pelo Google por SDSS, Sloan Digital Sky Survey, você vai encontrar dados de distribuição de galáxias pelo universo. O Sloan foi uma revolução na astrofísica extragaláctica, que é a parte da astrofísica que estuda galáxias pelo universo, não só a nossa, mas as outras principalmente. Mas o Sloan era uma brincadeira de criança perto das varreduras de céu que nós estamos fazendo hoje em termos do universo, né? Alguém já citou aí, eu vi apareceu no chat, o pessoal falando do Euclide. O Euclide é um telescópio da Agência Espacial Europeia, foi lançado agora, começo de julho, né? E está indo para o seu ponto orbital e ele vai fazer uma varredura de todo o céu, varrendo galáxias em vários locais diferentes do universo, tá? Em várias distâncias diferentes, justamente para mapear essas estruturas. O Euclide vai nos ajudar a entender como essas estruturas cósmicas evoluíram ao longo da idade do universo, né? Ao longo do desenvolvimento do nosso universo. E o Euclide, então, ele vai ser um telescópio fundamental para entender a energia escura. Não só a energia escura, mas matéria escura também. Por quê? Porque lembra que eu falei que é um balanço entre gravidade que puxa e energia escura que repele, né? Quem puxa não é só a matéria normal. A matéria escura também exerce força gravitacional, igualzinho à matéria normal. Então o Euclide vai ajudar a gente, tá? Antes do Euclide, a gente já fez outros surveys, como eu disse, o Sloan, e a gente fez... o Sloan já acabou, tá? Mas a gente fez outros surveys depois do Sloan, telescópios terrestres, tá? E bem importantes. Um deles que ainda está, inclusive, rolando aí, está acontecendo, é o Dark Energy Survey. Você pode procurar DES, D-E-S. O Dark Energy Survey é basicamente a mesma coisa do Euclide, mas observações feitas de solo em outras faixas de luz, etc. Tá? São duas observações tem um monte dessas observações muito importantes. Tá? E, fora isso, tem toda a comparação que a gente faz com
os dados observacionais. Então, era isso que eu queria comentar hoje. Depois eu vou ver, tem muitas perguntas aí, eu já vou começar a responder as perguntas também, tá, gente? Tem muita gente deixando perguntas aí, mas eu queria comentar isso porque muitas vezes as pessoas pensam, esse negócio de energia escura está errado, porque eu consigo imaginar uma maneira de fazer as galáxias girarem. Bom, mais rápido. Bom, mas não é só isso, a gente tem várias outras observações de matéria escura. Às vezes as pessoas, mas se o universo não expandir aceleradamente por causa da energia escura, se eu tiver um outro fator. Mas não é só isso, tem outras coisas que entram em jogo, né? Então, a cosmologia, ela é uma ciência que se desenvolveu muito, uma parte da astrofísica que se desenvolveu muito. A cosmologia surgiu há 100 anos atrás, quando a gente teve a publicação da teoria da relatividade geral do Einstein e os primeiros modelos cosmológicos, os primeiros modelos de como é o universo em larga escala a partir da teoria da relatividade geral do Einstein. E a gente foi desenvolvendo aí a teoria do Big Bang, né? Então, a proposta do Lemaitre, depois aí outras figuras fundamentais que foram entrando, como o Gamow e outros, tá? Então, a cosmologia foi evoluindo. Aqui, olha só, o Romel colocou uma questão bem relevante aqui também, tá? Já se sabe alguma coisa sobre as partículas que constituem a matéria escura ou não se sabe nada ainda? Como vou te dizer? Não é que não se sabe nada, se sabe a partir da fenomenologia, dos fenômenos da matéria escura. Por exemplo, Romel, ela é escura, né? O que significa isso em termos físicos? Que ela é escura significa que ela não interage com a luz, tá? Ela não interage com a luz. Então, significa que ela não interage com a força elétrica e nem a magnética, porque a luz é uma onda eletromagnética, de eletricidade e magnetismo, tá? Então, se a matéria escura não interage com a luz, né? Não interage com campos elétricos e magnéticos, então a gente sabe que, se forem partículas, são partículas neutras, realmente neutras. Porque tem partículas que só têm a carga total neutra. O nêutron, que está no núcleo do átomo, é assim. O nêutron, ele não é uma partícula fundamental. Ele é constituído por quarks, 3 quarks. E esses quarks têm carga elétrica. Um nêutron interage com um campo magnético. Se você pegar um nêutron e aplicar um campo magnético intenso nele, ele vai interagir com o campo magnético. O neutrino, porque ele tem essas partículas, tem carga dentro. O neutrino é uma partícula fundamental e neutra. Ele não vai interagir como o nêutron interage, tá? Então, a gente sabe que a matéria escura, a partícula, tem que ter essas propriedades aí também. Então, a partir da fenomenologia dela, tá? A gente pode saber. Como a matéria escura se distribui, a maneira como ela se distribui em torno das galáxias, nos permite dizer que são partículas que não viajam próximo à velocidade da luz, como os neutrinos, tá? A gente, por causa disso, sabe que são partículas com massas mais altas. Não são neutrinos, tem que ser partículas mais pesadas, pela maneira como ela se distribui. Mas veja, Romel, não é que a gente tenha descoberto isso num acelerador de partículas, num equipamento como esse. Não, a partir da fenomenologia, tá? Nadir colocou o seguinte: matéria escura não seriam prótons e nêutrons, basicamente? Não, Nadir, não pode ser. Não podem ser prótons e nêutrons, porque tanto os prótons quanto os nêutrons interagem com a luz e emitem radiação, tá? Então, tem que ser algo que não interaja com a luz, e por isso não tem como ser. O Roberto perguntou o seguinte: como é que fica a interação da energia escura, antigravitacional, reage ao espaço-tempo, como deforma? Bem interessante, Roberto. Então, o que o Roberto está perguntando é o seguinte: a energia escura também deforma o espaço-tempo? Ela também entra na conta, tá? Por quê? Porque na relatividade geral, não é só a matéria que é fonte de gravidade. A energia também é fonte de gravidade, tá? Então, também entra nessa conta. Quando a gente vai calcular a curvatura do universo, a estrutura do universo, ela também precisa ser considerada assim, tá? Vamos ver aqui, a Lohan está colocando o seguinte: professor, os braços espirais das galáxias deveriam girar com velocidade menor do que o centro, correto?
Se sim, é isso que encontramos nos cálculos? Sim, eles deveriam girar com velocidades menores do que no centro. Mas não apenas isso, tá, Lohan? O valor da velocidade com que eles deveriam girar é previsto pelos cálculos, tá? Então a gente pode fazer uma previsão disso pela força gravitacional. E quando a gente compara o valor medido com o previsto, teoricamente, aí as coisas não batem. A gente precisa da matéria escura fazendo uma força extra para explicar por que eles giram mais rápido do que na verdade giram, tá? Luiz, existiria a possibilidade de matéria escura serem mini buracos negros com uma massa individualmente pequena que não se comportasse como uma lente gravitacional? Então, olha só, o Luiz colocou duas coisas bem interessantes aqui. Primeiro, perguntando se podem ser buracos negros, porque os buracos negros, eles teriam essa característica, né? Não interagem com a luz, seriam escuros, né? Então, em princípio, Luiz, realmente os físicos pensaram nisso. Lá quando foi estabelecido a existência da matéria escura pela Vera Rubin, na década de 70, né? Nos anos 80, houve uma intensa busca por objetos que fossem tradicionais, digamos assim, buracos negros, por exemplo, estrelas de nêutrons, planetas, enfim, objetos normais, tá? Ninguém pensava em partícula ainda para matéria escura, que exercessem atração gravitacional, mas não fossem vistos, tá? E aí o que acontece é que a gente não encontrou, e aí entra a segunda parte da pergunta do Luiz aqui, que não se comportasse como uma lente gravitacional. Por que a gente não encontrou? A gente não encontrou porque procuramos principalmente através de um efeito de lente gravitacional. Um objeto como um buraco negro, por exemplo, quando ele passa na frente de uma estrelinha, ele faz com que a luz da estrela, que estava passando, né, fora do nosso campo de visão, seja desviada e venha na nossa direção. Então, quando um buraco negro passa na frente de uma estrela, a gente não vê o buraco negro, mas a gente vê a estrela aumentar de brilho, ela brilha mais, porque ele atua como uma lente que faz os raios de luz convergirem para a gente. Então a gente procurou esse efeito através de lentes gravitacionais e não encontramos. Então Luiz pergunta, como um buraco negro que não se comportasse como uma lente gravitacional. O problema é que não existe um buraco negro que não se comporte como uma lente gravitacional. Eles têm que se comportar, é uma previsão da relatividade, tá? Se fossem buracos negros muito pequenininhos, poderiam existir o que nós chamamos de buracos negros primordiais, que é um assunto também muito interessante. Mas a gente hoje não acredita que existam tantos assim, tá? É uma previsão também, está ligada à teoria do Big Bang, de como poderiam se formar, né, primeiras estruturas, mas está descartado. Na verdade, a hipótese hoje que a maioria dos físicos acredita é que se trata de partículas. A maioria, né? Não todos, né? Sempre tem uns por aí, né? Vamos ver aqui. Ronaldo disse que não ia assistir a live, tá por aí, não resistiu, Ronaldo? Professor, como age a energia escura? É uma força ou uma deformação do espaço-tempo? Ela age como uma pressão negativa, tá, Ronaldo? Ela pode deformar o espaço-tempo, mas não é uma deformação que empurra as coisas. Ela age como uma pressão negativa. Então, a analogia numa caixa de gás tem uma pressão que tende a colapsar o gás, fazer o gás ser apertado, né, comprimido. Ela é uma pressão negativa, ela empurra tudo para fora. Assim que a gente descreve ela mesmo, tá? Vamos ver aqui. O Hamilton colocou uma questão aqui que é a seguinte. Viajando teoricamente. Então vamos lá, Hamilton. E se a energia escura for um campo de força atrativo, ainda desconhecido, com origem no universo não observável, e não originado no próprio vácuo do espaço. Bem interessante. O que o Hamilton está colocando aqui, gente, é o seguinte. A gente tem o universo que a gente consegue observar, que é onde teve tempo da luz chegar até na gente, né? Então, o que o Hamilton está colocando é o seguinte. A gente não consegue ver além do universo observável, mas a gente sabe que tem coisas lá. Então, poderia ter uma estrutura, né, massiva, né, muito grande, né, além do universo observável, fazendo com que o nosso universo estivesse sendo puxado pela gravidade. Né? Então, eu estou aqui, eu consigo ver até essa fronteira, mas tem uma galáxia aqui
e ela está sentindo a atração de uma outra galáxia que está dentro do ramo, do campo de atuação da força gravitacional dela, puxando ela, né? É isso que você está falando, né, Hamilton? Hamilton, é bem interessante essa questão, e na mentoria de cosmologia eu vou falar sobre essas observações. Existem dados indicando que isso pode acontecer, mas não para explicar matéria escura. Por quê, Hamilton? Para explicar matéria escura, a gente precisaria que essa distribuição de matéria fosse simétrica, porque a gente vê as galáxias se afastando aceleradamente em todas as direções. Então a gente teria que viver dentro de uma espécie de um buraco, tá? Uma região com densidade mais baixa. A gente teria que estar vivendo numa região com densidade mais baixa. E a gente precisaria ter os objetos em volta, todos puxando, tá? Então, desse jeito não daria para explicar. Mas tem duas observações interessantes. E aí na mentoria a gente vai voltar nisso daí. A primeira observação é a seguinte. Tá bom, não dá para explicar a matéria escura, mas tem dados que indicam que uma parte do nosso universo está sendo puxada de forma diferente do resto do universo. Isso ganhou o nome, há uns anos atrás, na mídia, de fluxo escuro. E é interessante que ele desapareceu dos noticiários, esse trabalho, ele na época apareceu em tudo quanto é jornal, depois ele desapareceu, mas a equipe continuou trabalhando no assunto. Esse trabalho foi refutado por vários outros astrofísicos, dizendo que eles não têm dados suficientes para provar o que eles estão falando. Eu vou mostrar esses dados para vocês da mentoria. E existe um outro físico, tá? Esse é bem interessante também, e ele diz o seguinte: a gente vive nessa região com densidade mais baixa, mas ela não é do universo observável inteiro. Na verdade, a nossa galáxia está numa região do universo com densidade mais baixa. E isso faz com que a gente tenha uma velocidade peculiar, diferente do que a gente imagina dentro do universo. E isso interfere na maneira como a gente corrige os dados cosmológicos. E segundo ele, é possível alterar o modelo, né, da energia escura a partir disso, tá? Também vou trazer isso aí para vocês. Então é bem interessante a tua colocação, Milton, tá? Tem várias coisas que podem acontecer. Eu não acho que vá resolver o problema da energia escura como um todo, porque seria preciso que todo o universo observável fosse muito especial, muito peculiar. Mas algumas coisas diferentes podem acontecer, sim, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O Hasley colocou o seguinte: professor, alguma possibilidade da energia escura ser éter? Então, acho que o Hasley está falando do éter no sentido do éter da relatividade especial, né? O éter luminífero, né? Não, Hasley, são duas propriedades bastante diferentes, tá? Então, o éter luminífero, ele seria um meio material. Ele, inclusive, deveria ter massa e ele deveria ser matéria normal. Por exemplo, um grande defensor do éter foi o Maxwell, né? E o Maxwell, ele tinha uma teoria para a existência do éter, que eram partículas. Então, é bem diferente da energia escura. Mesmo a matéria escura não teria as propriedades do que seria o éter luminífero. Até porque, na teoria da relatividade especial, Einstein mostrou que abrindo mão da ideia de éter, você explica muito melhor os fenômenos do que com o éter, tá? Lohan está perguntando em qual site que podemos ter acesso a artigos científicos de cosmologia. O site, tem vários, tá, Lohan? Um site que organiza esses artigos aí, bem famoso, se chama AstroPH, ou Archive, tá? Com X, Archive, com X. Tem um outro site que é o NASA ADS, ele também recolhe esses artigos. Eu pego, em geral, direto das próprias revistas, né? Como sou professor da universidade, eu tenho acesso a algumas revistas aí direto, eu costumo ler direto da fonte. Essas revistas mandam resumos dos artigos que estão sendo publicados. Oi Val, tudo bem? A matéria escura está uniformemente distribuída ou existe alguma estrutura em sua distribuição? Muito interessante também, Val. Matéria escura não está uniformemente distribuída pelo universo. Ela se aglomera em torno de regiões que têm matéria normal também, porque ela interage gravitacionalmente. Então, as galáxias têm um halo de matéria escura em torno delas,
E os aglomerados e superaglomerados de galáxias também têm halos de matéria escura em torno dela, tá? Então tem regiões do universo que tem mais matéria escura e regiões que tem menos matéria escura. Coisa bem interessante, eu não falei, mas já que você está tocando nesse assunto aqui, Val, é o seguinte, a gente está começando a acreditar que há evidências observacionais, né, levando a gente a acreditar nisso, que pode ter dentro das galáxias também uma espécie de, como é que eu vou chamar, uma espécie de glóbulos, uma espécie de nuvenzinhas mais densas de matéria escura. O satélite Gaia, um satélite que mapeou as estrelas da nossa galáxia, ele divulgou dados bem interessantes, mostrando que parece que em algumas regiões esses glóbulos eles interferiram com as estrelas, mudando as distribuições das posições das estrelas, tá? São dados bem interessantes e bem consistentes. Então, e pode ter estruturas de matéria escura em torno de galáxias, superaglomerados de galáxias, e talvez até dentro das próprias galáxias, umas espécies de nódulos, assim, um pouquinho mais densos, tá? Que são muito legal, tá? O Antônio está colocando o seguinte, nós estamos cercados de matéria escura? Estamos dentro dela, Antônio. Todos nós estamos mergulhados nelas. Então, há vários experimentos, inclusive, que tentam medir, né, a matéria escura, medir a presença de matéria escura em laboratórios de física nuclear. E tentam pegar essas partículas aí, captar essas partículas. Tá bom, gente? Um abraço, pessoal.